meus Sig Lovers, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sentei em cima do meu batom. Bom, eu vou trazer aqui em maio, mês de maio, maio artístico, porque foi inspirado em uma indicação que eu recebi de uma inscrita. Então, nas terças-feiras, eu vou tentar trazer aqui obras do cinema que tem ali uma inspiração artística pra gente discutir. E como a primeira, eu vou trazer aqui, então, a tão falada agora, atualmente, Vozes e Vultos. Vocês já assistiram? Se não assistiram, eu indico, minha galera. É assim, quer dizer, eu indico se você não tem problema com terror, tá? Porque é um suspensezinho. Eu sou Bianca Gomes e este é o Garota Delicada. Você já viu se você está inscrito ali no meu canal? Porque eu sei que tem gente que não tá inscrito e tá assistindo meus vídeos. Curta aí no curtir, dá uma compartilhada com seus amigos pra eu conseguir alcançar 1000 inscritos. E comenta, sempre comenta o que vocês estão achando de Vozes e Vultos, o mais novo filme de suspense lançado na Netflix. Um filme que tá dando o que falar um pouco assim no YouTube e um pouco blogs de cinemas que temos por aí. Assim, ele é um filme de suspense, porém eu digo pra vocês, se vocês estão indo ali pra encontrar susto, não vão assim, entendeu? Eu sinto lhe informar que vocês vão se decepcionar, tá? Eu preciso deixar aqui também um aviso de spoiler, porque eu vou dar um leve spoiler também pra gente conseguir discutir tudo que é retratado no filme. Mas por que eu tô falando que ele não é um filme de susto? Porque por mais que ele tenha vozes e vultos, por conta do nome, a gente vai ver sim vozes e vultos, ele usa muito dos clichês do cinema pra dar esse sentido de vozes e vultos, porque o foco do filme não é necessariamente o suspense por conta de fantasma. Não é isso, né? Pra mim, ele pareceu bastante um filme meio que espírita. Eu acho que pra mim foi mais isso do que realmente um suspense. Eu não consegui. Eu fui assistir como um suspense. Ele não me decepcionou porque ele é bom, mas eu vi que ali não tem muito de suspense não. Ele é bem mais espírita, mas enfim. Ele é um filme que ele é baseado numa obra literária de um livro, trama do livro de Elizabeth Brundage, não sei como que fala, ambientado também em 1980. Inspirado então nesse livro, e a trama, ela fala muito da obra do Innes, que é um livro, um filme inspirado no livro que fala sobre o livro. Bom, enfim, sim, ele tem esse livro como parte principal da trama, que faz tudo, que é o livro de Innes, que é conhecido pelas crenças espirituais e supersticiosa, que é principalmente o Vale da Sombra da Morte, que inclusive tem uma pintura que fala dessa passagem pro céu ou pro inferno, enfim, e fala também de uma crença que é inspirada nesse George Innes, da ideia do Emanuel Swedenborg, que é um teólogo sueco do século XVIII, que ele fala que o mundo dos espíritos, o mundo, está aqui no meio, né? Não está no céu e nem no inferno, está aqui junto com a gente e é um reflexo da nossa realidade. Emanuel Swedenborg, ele dizia conseguir conversar com anjos, demônios e outros espíritos, porque aqui na nossa realidade é onde eles estão, e não necessariamente no céu, no inferno, e assim, a trama então ela tem esse ponto de partida, desse pensamento para se desenvolver, discorrer total. Tanto é que essa questão da realidade ser um espelho do mundo espiritual é uma das coisas muito fortes no filme, que a gente percebe. Ele conta a história de um casal com uma filha que viviam em Nova York. Então é aniversário da filha deles e é ali meio que nas vésperas da mudança, o aniversário dessa menina. Eles aproveitam para despedir, para se mudar. E a gente percebe que a Catherine, ela está um pouco incomodada, por mais que ela tenta dizer para ela mesma que não está incomodada. A amiga dela pergunta assim: você tem certeza que você
vai largar a sua cidade favorita, a vida agitada da grande cidade, que é o que você sempre gostou, o seu emprego que você sempre sonhou, pra ir numa cidade, numa casa de campo, uma cidade pequena, que é uma coisa que você nunca gostou? Aí a Catherine fala que sim, que é o sacrifício que ela faz pro esposo dela, enfim. Então eles mudam, aparentemente é um casal novo, um casal jovem, um casal feliz, tudo mostra que é assim, que eles são assim, mas a todo momento a gente vê apenas a Catherine fazendo sacrifícios por ele e ele não fazendo sacrifício por ela. Tanto é que tem uma cena em que eles estão ali na casa, aí tem a primeira coisa de espírito, né, que pisca a luz, a cadeira cai, a filha dela grita correndo pro quarto, e aí, por conta do medo, ela deixa a filha dela dormir junto com eles na cama e ele fica bravo, porque momentos antes eles estavam prestes a namorar, né? Então, assim, aí de repente pra muitos pode ser que, mas é explicável, né? Mas poxa vida, sua filha tá cagando de medo, porque ela levou um mega susto e você vai ficar bravo com ela por causa disso, sabe? Tipo, faz muito sentido. Mas, tipo, minutos antes desse episódio, a Catherine relata estar sentindo um cheiro muito forte de gasolina. E ele meio que dá descrédito pra ela. Mas até aí tudo bem, porque apenas ela tá tendo essas coisas, uma coisa meio normal de filme de terror, de filme de suspense. E aí você vai relevando tudo. E é muito incrível o jeito que o filme retrata toda a possessividade, toda a toxicidade que tem desse relacionamento, deste casamento. Porque o começo você fala assim, não, mas é por conta disso, aí você releva. Ai, mas é por causa disso, aí você vai relevando. E a hora que você conhece o cara, você fala assim, caraca! E é tipo, bom, enfim, seguindo desse episódio, no dia seguinte, ele tá na biblioteca com a filha dele. Ele vê uma mulher e ele acha essa mulher bonita e ela vai flertar com essa mulher. E depois ele acaba até traindo a esposa com essa mulher, gente. E ele fica bravo quando essa mulher dá um fora nele, sabe? Ela fala assim, eu não sei porque eu continuo cometendo os mesmos erros. E deu um fora. E ele ficou bravo com ela, porque ela deu um fora nele, sabe? Tipo, por que você tá agindo desse jeito? Que não sei o que. E tipo, cara, porque você é um escroto, velho. Você, tipo, seu comportamento é extremamente narcisista. E a gente vê esse cara sendo extremamente narcisista o filme inteiro. O filme, ele conta e ele foca no relacionamento tóxico. Os vultos que acontecem, eles vão aparecendo conforme o relacionamento vai ficando cada vez pior. Então aí os vultos vão ficando cada vez mais fortes. Por quê? A Catherine, aí vem o spoiler, ela descobre que na casa houve algumas mortes, né? Eu acho que morte de dois incidentes de morte. E nas duas, a mulher da casa morreu. O primeiro, a mulher é morta pelo esposo, que era um reverendo. E assim que, por conta da esposa começar a se envolver com os habitantes e aí acreditar nessas questões desse sueco, desse teólogo, e acreditar nesse nível de morte, de espírito e tal, esse reverendo, ele não gostou nada disso, já era também abusivo, também fala que ele era um tanto quanto abusivo. Na verdade, não fala que ele assassinou a esposa, mas foi assim, ela morreu aos 26 anos de forma misteriosa e ninguém sabe até agora o que aconteceu com ela, mas ela faleceu na casa e o homem não. É impune, claro, ele continuou sendo reverendo da igreja, porque ninguém ia suspeitar do reverendo da igreja. A gente descobre que os pais do jardineiro, do menino que ela contratou para ser jardineiro, e o irmão dele ajudava a cuidar da filha, os pais dele haviam falecido na casa. Esse menino, ele fala que eles faleceram por acidente de carro, mas aí ela descobre que esse acidente de carro, na verdade, foi provocado pelo próprio pai dele, que a garagem fica bem embaixo do quarto do casal, então ele ligou o caminhão ali na garagem, deixou ligado e os dois faleceram ali, dormindo. O primeiro sinal de abuso que o mais novo percebe é quando o casal eles saem e ele fica cuidando da menina. Eles saem pra conhecer um casal de amigos da Universidade do George, que o George estava trabalhando. Então, voltando, o George, ele ficou bravo com ela e empurrou ela do barranco. E ela se machucou, ela ficou com um
cortezinho na bochecha, que a série é desconfortável. Eu acho que o mais desconfortável é esse cara do que as vozes e o vulto. O tempo inteiro tudo girava em torno dele, ele nunca perguntava pra ela como ela estava, não, era ele. Ela tinha problema de bulimia, ele não se mostrava realmente preocupado com esse problema, ele só dava desculpa do comportamento dela por conta desse problema. Tipo, você tá agindo assim porque você não tá tomando as suas proteínas direito, porque você não tá comendo direito, por causa disso, daquilo, por isso que você tá assim. E aí, conforme a trama vai passando, a gente vai descobrindo que ele é um perfeito idiota, assim, sabe? É um traste. Ele é um traste, esse cara. E que ele é um psicopata de primeira categoria, assim, sabe? De primeira posição. E o tempo inteiro, os espíritos das mulheres, em especial da mãe dos dois meninos, que se chama ela, estava tentando proteger a Catherine desses abusos constantes que ela estava sofrendo. Porém, ela não conseguiu evitar o final do filme, que foi a morte da mulher pelo esposo, como aconteceu com as outras duas esposas da casa, aconteceu com a Catherine. O George saiu impune, ele tinha o álibi perfeito, ele tinha a desculpa perfeita. Sim, o filme ele deixa o final em aberto sobre o que aconteceu com ele, sobre o que... O tempo inteiro mostra muito as imagens, a arte do George Innes, especial livro. O George esposo, o George Trash, ele acabou assassinando muita gente no decorrer desse filme. Ele era realmente um trash. Esse filme eu vejo muito como uma crítica à realidade, né? Então ele usa de um artista do período do realismo da arte e para dizer sobre um assunto realista da realidade. Isso é muito interessante, porque o Brasil já foi acusado de deixar a impunidade nas mãos dos abusadores, que eu já contei na história da Maria da Penha. Então tá aqui, vocês podem ver a hora que vocês quiserem, vou deixar linkado aqui em cima. Isso é uma coisa que aconteceu em 1800, aconteceu em 1970, aconteceu em 1980 naquela casa, no caso do filme, aconteceu antes de 1800 e pouco e acontece até hoje no filme e na atualidade. A única diferença é que a gente não tem espíritos para salvar a gente de um abuso psicológico, talvez. É essa a diferença, né? Essas mulheres que estão suscetíveis ao tempo inteiro a esses pequenos abusos não estão livres. E é muito incrível o jeito que o filme mostra os abusos assim do George como plausíveis de desculpa, né? Tipo, ele tá agindo assim por causa disso, que ela fez isso. Ele tá agindo assim por causa disso aqui, sabe? Então, muitos podem ver como, tipo, o começo como, não, ele não é um abusador, mas é sempre assim, né? Todos os amigos acham ele muito legal, ninguém nunca ia imaginar que ele iria assassinar a esposa e que entre quatro paredes ele fosse o traste que ele era. No caso, o filme ele vai para uma explosão assim de psicopatia do cara. Nem sempre essa psicopatia acontece. A maioria das vezes é só com a mulher mesmo, o que dá mais descrédito ainda para acreditar que foi culpa do esposo, culpa do homem e sim uma outra desculpa esfarrapada. Escada, não, meu olho tá roxo porque bati no armário, enfim. É um filme muito interessante, eu super indico para vocês assistirem. Como eu disse, ele não é um suspense de susto, ele é uma crítica, ele é um filme crítico e que usa das questões dos vozes e vultos para incrementar um pouco a história, fica bem interessante, é um filme bem interessante para se assistir. Eu indico, ele é bem legal. Assistam, tirem as suas conclusões. Escreva aqui se você já assistiu, já viu, se quiser colocar alguma coisa, pode deixar aqui no comentário pra gente discutir um pouquinho mais sobre isso, né? E espero que vocês tenham gostado dos abusos acontecendo, porque realmente essa parte é mais interessante, porque é realmente isso, sempre tem a desculpa do homem e a culpa da mulher na realidade. Então, é um suspense da realidade. Você não fica com medo dos vultos. Os vultos estão protegendo a Catherine, mas você fica com medo do esposo o tempo inteiro. Você fala, tipo, mano, a qualquer momento ele vai fazer aquela burrada. A
qualquer momento. Gente, essa mulher tem que sair dessa casa, sai logo, foge. E acontece. Infelizmente no final acontece. E não só na vida de Catherine, no filme. Antes fosse, né? O filme imitando a realidade. Bom, um beijo, queijo, pão de queijo. E até a próxima, meu seguidor.